Sejam bem-vindos ao curso de Capacitação e Reciclagem em Radioproteção. Este módulo será desenvolvido pelo engenheiro Rogério Abreu, supervisor de radioproteção credenciado pela CENEM em medidores nucleares. Neste módulo serão tratados cálculos básicos em radioproteção, parte 1, onde serão abordados os seguintes tópicos: cálculo da atividade atual da fonte radioativa, cálculo da meia-vida da fonte radioativa, cálculo da taxa de dose equivalente. Bom, sejam bem-vindos ao módulo de cálculos básicos em radioproteção. E antes de iniciar o módulo propriamente dito, eu gostaria de alertar aos senhores, ou de manifestar aos senhores, a forma como eu vejo cálculos em radioproteção. Na minha concepção, isso constitui um fator básico de pleno exercício da atividade em radioproteção, quer seja OE, quer seja supervisor de radioproteção. Por quê? É muito importante o conceito que vocês têm de física nuclear, dos fenômenos que ocorrem, mas assim, é transcendental que vocês saibam transferir esses conceitos para a vida prática de vocês, para aquilo que vocês vão defrontar no dia a dia. Então, o manuseio dessas variáveis, os números provenientes dessas variáveis, pessoal, é aquilo que vai realmente comandar a atividade de vocês e a eficiência da atividade de vocês. Porque não basta se ter o conceito, se na hora da aplicação não se ter parâmetros para ter atitudes em termos de preservação da integridade de vocês, dos colegas de radioproteção e especialmente de indivíduos do público que não têm o conhecimento que vocês têm e que poderão, numa falha de por negligência ou numa falha de dimensionamento, estar exposto indevidamente a radiações ionizantes. E a nossa responsabilidade, o objeto da nossa atividade perante a norma da CENEM é de realmente assumirmos. Então, no primeiro cálculo que nós vamos verificar aqui, o cálculo da atividade, nós vamos verificar que a atividade atual ela é igual a atividade inicial, que é aquela que o fabricante definiu quando colocou lá na cápsula a quantidade de radioisótopo previsto para aquele projeto. Tá? A unidade de medida que nós vamos adotar para a atividade é o Becquerel, que é a unidade do Sistema Internacional. Ainda na fórmula vai aparecer o E, que é uma constante, é o número de Euler, que é o valor 2,718 qualquer coisa. Tá? Vamos ter a constante de decaimento de material, que é um valor tabelado para cada tipo de material em função de sua meia-vida, no qual a unidade de medida nós podemos usar segundos, horas, meses, anos, décadas, enfim, desde que seja compatível com a mesma unidade do tempo decorrido. Ok? No caso aqui a gente está usando o segundo. Como foi mencionado o Sistema Internacional, é importante ressaltar que vocês poderão encontrar no dia a dia ou em bibliografias a unidade de atividade como Curie. Então, a relação que existe entre elas é essa aqui, ó. 1 Curie, então, é igual a 3,7 vezes 10 na 10 becqueréis. Isso no Sistema Internacional. Então é uma unidade bastante grande, né? Uma unidade de medida bastante grande, que requer bastante atenção na hora de utilizar o múltiplo. Bom, outro cálculo importante que nós vamos verificar agora aqui é o cálculo de meia-vida. Para chegarmos ao cálculo de meia-vida, nós vamos reportar a fórmula anterior, né, de tal forma que
o nosso objetivo desse cálculo agora sendo a meia-vida, o valor de meia-vida, nós vamos então considerar que o tempo decorrido vai ser o tempo de meia-vida e a atividade atual vai ser a atividade inicial dividido por 2, conceito já visto em módulos anteriores, aonde mencionava que a meia-vida é o tempo decorrido entre o valor original da fonte radioativa e a metade desse valor. Ok? Então, o tempo que o decaimento do radioisótopo chegar exatamente a 50% do seu valor original. Ok? Fazendo as substituições na fórmula, nós vamos chegar que a atividade meia-vida dividido pela atividade inicial vai ser igual a E elevado a menos lambda vezes T meia-vida. Aplicando o logaritmo neperiano, então, nessa equação aqui, nós vamos chegar que o logaritmo de 2 vai ser igual ao logaritmo neperiano de E elevado a menos lambda T. Utilizando a propriedade dos logaritmos, nós chegamos que o T meia-vida é igual ao logaritmo neperiano de 2 dividido pelo lambda. Logo, o T meia-vida vai ser igual a 0,693 dividido pela constante lambda. Assim, o valor de lambda vai ser igual a 0,693 dividido pelo T meia-vida. Ok? Ó, o morcego entrou ali. Aonde? Passou lá. Está lá dentro. Passou ali, eu já conheço, filha da puta. Como na lâmina anterior foi aplicada uma propriedade de logaritmos, vamos rever aqui o conceito que se aprendeu lá quando se estudou logaritmo, que a propriedade do logaritmo para uma potência, então aplicando o logaritmo de uma potência, nós temos que ele vai ser igual a potência, o expoente dessa potência, vezes o logaritmo da base. Como nós sabemos que o logaritmo neperiano de E é igual a 1, então para simplificar a nossa equação, o que nós vamos fazer? Aplicar essa mesma propriedade, só que ao invés de log, que a gente relembra que é na base 10, nós vamos então utilizar o logaritmo neperiano, que é a base E. Então, o logaritmo neperiano de E elevado a menos lambda vezes T vai ser exatamente isso aqui, ó, tá? Então, essa equação redunda que o logaritmo neperiano de E elevado a menos lambda vezes T vai ser simplesmente menos lambda vezes T, ok? Então, isso para elucidar essa propriedade de logaritmo, para quem não lembra, que foi abordada. Bem, vamos então à aplicação das fórmulas vistas. Tá? Exercício de número 1. Qual a atividade atual de uma fonte radioativa de cobalto 60, com atividade original de 11 gigabequeréis e com 15 anos de fabricação? Dados do exercício, o T meia-vida do cobalto 60, 5,27 anos. Solicito então que deem uma pausa nesse vídeo, tomem a folha de exercícios apresentada aos senhores e tentem, com a aplicação dessas fórmulas apresentadas, equacionar uma resposta plausível para esse exercício proposto. Vamos a uma aplicação, então, dessa fórmula, tá, numa situação real. Tá? Então, qual a atividade atual de uma fonte radioativa de cobalto 60, né, com atividade original de 11 gigabequeréis e que possui hoje 15 anos de fabricação? Então, os dados necessários para o cálculo, para o cobalto 60, o T meia-vida igual a 5,27 anos. Então, vamos utilizar a equação vista anteriormente, né, e fazer as devidas
ponderações. Então, a gente verificou que o lambda é igual a 0,693 dividido pelo t meia-vida. Então, vamos fazer a substituição e ficamos com aquela equação agora já customizada para essa situação aqui. Ó. Então, nós vamos ter que a atividade atual vai ser igual à atividade inicial, vezes o E elevado a menos 0,93 dividido pelo t meia-vida, que é um dado fornecido, vezes o tempo decorrido, que é 15 anos. Ok? Fazendo a substituição, vamos chegar a que a atividade atual dessa fonte, cujo valor original era 11 gigabequeréis, vai ser igual a 1,53 gigabequeréis. Então vejam que, como é uma fonte de meia-vida de curta duração, teve uma significativa redução da sua atividade. E fazendo a análise crítica, então, desse valor, nós podemos verificar o seguinte, ó, que na primeira meia-vida daquele valor, ele se reduziu à metade. Então, 11 passou a ser 5,5 gigabequeréis. Na segunda meia-vida, passou para 2,25. E na terceira meia-vida, que completaria aproximadamente os 15 anos, ele chegaria a um valor de 1,25 gigabequeréis. Então, veja como é um cálculo rápido, né, está aproximado. Então, nós temos condição de verificar que o valor exato calculado de 1,53 está bem próximo, que nos dá uma garantia de que o nosso cálculo está correto. Então, essa análise crítica é fundamental em radioproteção, em qualquer situação, pessoal, porque sem qualquer erro que possa cometer aqui, vocês poderão estar submetendo pessoas a valores de taxa altos desnecessariamente. Então, é sempre importante essa análise crítica antes de tomar qualquer tipo de ação nesse sentido, ok? Então, esse seria o cálculo mais básico. Exercício número 2. Quanto tempo uma fonte radioativa de criptônio 85, com uma atividade original de 14,8 gigabequeréis, levaria para atingir o nível de isenção estabelecido pela CNEM? Dados do exercício: para o criptônio 85, T meia-vida igual a 10,71 anos. Como esclarecimento, antes de entrarmos no cálculo propriamente dito, o criptônio 85 é um emissor de radiação ou de partículas do tipo beta, e é largamente utilizado em medidores nucleares na indústria de celulose e papel, mais especificamente nos scanners que controlam na saída do produto final a gramatura do papel produzido. E esse valor de atividade é mais ou menos padronizado pela maioria dos fabricantes. Bom, como solicita no exercício o nível de isenção, nós inicialmente precisaríamos então fazer uma consulta à CNEM, mais especificamente na PR 001, na qual se verifica na tabela de que para o criptônio 85 o nível de atividade para isenção é de até 10 kBq. Então, o cliente que tivesse uma fonte dessa armazenada ou mesmo em operação, ele só estaria isento dos requisitos de radioproteção quando essa fonte atingisse o valor, ou quando essa fonte atingir o valor de 10 kBq. A fórmula que nós vamos utilizar é a fórmula vista anteriormente, para a atividade atual igual a atividade inicial vezes E elevado a menos 0,693 dividido pelo t meia-vida vezes o tempo decorrido. Então, observe que a incógnita do nosso exercício aqui é exatamente o t, o tempo decorrido. E essa incógnita encontra-se no expoente de uma potência. Então, para tal, nós teremos que utilizar um recurso matemático, qual seja a propriedade dos logaritmos, que vamos ver a seguir. Bom, aplicando-se então a propriedade dos logaritmos para uma potência, tá?
nós, recordando a propriedade dos logaritmos, nós verificamos que o logaritmo de uma potência, então no caso aqui, logaritmo de a elevado a x, vai ser igual a x, que é o expoente dessa potência, vezes o logaritmo da base. No caso, utilizando aqui o log, que é o convencional, que é na base 10. Ocorre que, como nós já verificamos lá no nosso exercício, nós teremos envolvido na equação o número de Euler, né, que é justamente a base dos logaritmos neperianos. Então, o que vamos fazer? Vamos aplicar a mesma propriedade dos logaritmos, só que ao invés de utilizar o log, que é da base 10, vamos utilizar o logaritmo neperiano. Então, o logaritmo neperiano daquela expressão, e elevado a menos 0,693 dividido pelo t meia vida vezes o t, vai resultar em 0,693 dividido por t meia vida vezes t, o que vai nos permitir então fazer a definição. Bom, a expressão, então, total fica reduzida à seguinte forma. Então, o logaritmo neperiano da atividade atual dividido pela atividade inicial vai ser igual ao logaritmo neperiano de e elevado a menos 0,693 dividido pelo t meia vida vezes o t. Consequentemente, o logaritmo neperiano vai se transformar, aplicando no segundo termo, né, vai ficar menos 0,693 dividido por t meia vida vezes t, vezes 1, que é o logaritmo neperiano do e. Ok? Substituindo, então, com os valores obtidos, nós vamos chegar à conclusão de que o tempo decorrido para que essa fonte de Kryptonium 85 atinja o seu nível de isenção vai ser igual a 219,57 anos. O próximo cálculo que nós vamos fazer agora é o cálculo da taxa de dose equivalente. Então é um cálculo importante porque esse é o valor que o nosso instrumento utilizado lá na fábrica, nosso medidor de radiação, muito comumente chamado de Geiger, por ser um dos mais utilizados aí, né? Então essa taxa de dose equivalente é muito importante porque ela vai estar vinculada à dose que o indivíduo vai receber, seja o indivíduo que está executando a atividade com radioproteção ou o indivíduo para o qual o IOE foi chamado para liberar determinada atividade dentro da área supervisionada ou da área classificada. Então muita atenção na hora desse cálculo e tenho em mente assim, ó, que esse é dentro do nosso dia a dia, certo? É aquilo que nós vamos manusear, porque o nosso monitor de radiação vai nos estar mostrando no display exata, ou no ponteiro, dependendo se for instrumento digital ou analógico, vai estar nos mostrando o valor da taxa equivalente naquele ponto que a gente está medindo, ok? Então, a partir disso aí, vários parâmetros podem ser desenvolvidos, várias ações de radioproteção são desenvolvidas. Então, muita atenção nesse cálculo aí. Então, nós vamos definir como a taxa de dose equivalente, o H maiúsculo, tá, com aquela bolinha em cima ali, isso é um padrão mais ou menos universal e utilizado, ele vai ser igual à atividade da fonte, ou melhor, a taxa de dose equivalente vai ser expressa normalmente pelo sistema internacional em microsievert por hora, então o H igual a
microsievert por hora, tá? Ele vai levar em conta então a atividade da fonte, já vista em cálculo anterior, em gigabecqueréis, né? O gamão, que é a constante específica de radiação, que é, como o próprio nome diz, específica para cada tipo de radioisótopo. Esse valor é tabelado, então preste bastante atenção nas unidades de medida que ela é expressa. Ó. Então, microsievert, metro quadrado, hora e gigabecqueréis. E, por último, a distância ao quadrado, isso é importantíssimo que vocês tenham em mente. Ó. Então, se a taxa de dose equivalente medida ou calculada, se ela é dividida pelo quadrado da distância, ou seja, inversamente proporcional ao quadrado da distância, significa que a cada passo que a gente se afastar de uma fonte de radiação, nós vamos estar reduzindo a taxa ao qual estamos expostos a quarta parte. Então isso é muito importante ter em mente de que o nosso melhor companheiro, nossa melhor segurança em relação à radiação ionizante é a distância. Então, quanto mais distantes pudermos nos situar para executar qualquer tipo de atividade, é isso que devemos ter em mente e buscar sempre estar dentro dessa proteção, ok? A fórmula derivada dessa taxa de dose equivalente, tá, é a taxa, o cálculo da da distância de isolamento ou do raio de isolamento. Então, se eu quiser saber a que distância eu posso chegar de uma determinada fonte, então o que eu vou fazer? Vou pegar o valor da atividade dessa fonte, o gamão do radioisótopo dessa fonte e a taxa permitida normativamente para eu trabalhar, ok? Então faço esse cálculo e eu consigo de antemão saber a que distância eu posso me aproximar de determinada fonte de radiação, a que distância segura eu posso me aproximar, eu como IOE, ou no caso de uma emergência radiológica, que distância eu devo isolar para que não se permita, a partir desse raio de isolamento, a circulação de pessoas, de indivíduos do público. Então é bem importante vocês fixarem então, esse tipo de cálculo aqui, ok? As unidades de medida são só para recordar, né? Então o sievert, que já se comentou, que é a dose equivalente, né? O becquerel, que vai se utilizar para atividade, a distância em metros, né? O tempo em hora, e aqui só para recordar que vai se utilizar submúltiplos e submúltiplos. Então no caso aqui, ó, o submúltiplo micro é igual a 10 na menos 6, para quem não lembra, né? E o giga é 10 na 9, pessoal, não é 10 na 6, como muita gente costuma confundir. Bom, vamos verificar agora então os valores tabelados para a constante específica de radiação, o gamão, ok? Então o que nós temos aqui, ó, para o césio 137, o valor de 87,567, e muito importante se observar a unidade de medida, certo? Porque esse gamão aqui mostra o microsievert, que vai ser a unidade relativa à dose, metro quadrado, que vai ser em função da unidade utilizada para a distância, hora, a base de tempo utilizada para a taxa, e gigabecqueréis, então a unidade para a atividade envolvida. Então isso é muito importante observar quando consultar alguma tabela, quando fazer o cálculo, para que haja a compensação das unidades de medida do gamão com das outras variáveis envolvidas no cálculo, senão os erros no cálculo de vocês serão astronômicos. Realmente há que se tomar muito cuidado com essas unidades de medida. Bom, vamos ao exercício de número 3. Qual a taxa de dose equivalente que um IOE estará sujeito a 2 metros de uma fonte radioativa de césio 137 com atividade atual de 20 miliquiris? Qual será
a sua dose na execução dessa atividade, que leva em torno de 4 horas nessa posição. Pergunta-se também, o IOE poderá realizar regularmente essa atividade? Dados do exercício, Césio 137, o gamão 87,567 microsievert metro quadrado por hora gigabequeréis. Solicito então que vocês pausem esse vídeo, tomem a folha de exercícios e, aplicando as equações apresentadas anteriormente, tentem equacionar uma solução adequada para o que está sendo proposto. Os caras embalam de qualquer jeito. Não é uma nave espacial, né? Então vamos a mais uma aplicação prática aí ao longo do nosso curso. Então nesse exercício nós temos a pergunta é a seguinte: qual a taxa de dose equivalente que o IOE estará sujeito, estando ele, né, a 2 metros de uma fonte de Césio 137, com atividade atual de 20 miliquiris? Então já estou utilizando aqui uma unidade antiga para vocês praticarem essa conversão de unidades, tá? E qual será a sua dose na execução dessa atividade, que deve levar em torno de 4 horas na posição a 2 metros de distância dessa fonte, né? E aí tem a pergunta depois para vocês fazerem uma análise crítica, né? Então, nessas condições, o IAE pode realizar regularmente essa atividade? Ok? Então o dado extraído da tabela lá nos mostra que o gamão do Césio 137 é igual a 87,567. Você tem que buscar o ensaio lá no negro. Eu tinha certeza. Então, como o dado do exercício foi apresentado em quiris, vamos fazer a conversão para o sistema internacional para a gente poder normatizar a nossa fórmula de cálculo aqui. Então, 1 quiri, a relação é 1 quiri igual a 3,7 vezes 10 na 10 bequeréis, né? Fazendo uma regra de 3, nós vamos chegar que esses 20 miliquiris são igual a 0,74 gigabequeréis. Então, fazendo a substituição na fórmula original, nós chegaremos que o valor da taxa de dose equivalente, que esse IOE vai estar submetido a 2 metros de distância dessa fonte de Césio, é um valor de 16,199 microsievert por hora. Então é importante esse exercício para vocês terem a exata noção agora do dia a dia, ok? Então, tem essa fonte, teoricamente, na posição que esse IOE tem que realizar essa atividade, ele vai estar submetido a essa taxa. Então, quando ele for adotando os procedimentos da empresa, pegar o monitor de radiação e for monitorar no ponto onde ele vai ter que trabalhar durante 4 horas, então o instrumento vai indicar para ele 16,199. Então vejam a importância do cálculo e a importância dos números, pessoal, em radioproteção, que isso é uma coisa que eu friso, a importância de se ter em mente números, parâmetros, para poder saber o que exatamente está acontecendo na nossa volta. Então, ele me diz esses 16, ele pode realizar regularmente, como pergunta no exercício, essa atividade? Ok? Então, o que nós temos que verificar? Então, sendo essa uma taxa de dose equivalente, nós temos que levar em consideração o quê? Que essa atividade que ele vai executar, uma atividade corriqueira, ela tem 4 horas de duração. Então, como a taxa equivalente é o próprio nome está dizendo, é uma taxa, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar essa taxa pelo tempo no qual ele vai estar submetido, ok? Então nós vamos chegar à conclusão que a dose que ele vai receber durante essas 4 horas é de 64,796 microsievert por hora, ok? Então são números práticos que ele tem disponível agora para tomar a decisão, para avaliar a sua condição de trabalho, ok? Muito bem. Vamos fazer uma análise crítica, então, desses dois valores. Como é que nós vamos fazer a análise crítica desses dois valores? Nós vamos ter que relembrar que
na norma CNEM NN 3.01, é estabelecido um limite de dose anual para o IOE de 20 milisievert, ok? Certo? Então, lá na norma, a taxa derivada para um IOE seria então de 10 microsievert por hora. Então vejam, o valor da taxa derivada sendo 10 microsievert, ele estando sujeito a um valor de 16,199 microsievert, há que se fazer a ponderação. Vem cá, eu estou submetido a uma taxa de 16, só que eu trabalho 4 horas, ok? O que a norma estabelece para o IOE, ele poderia estar submetido a um valor de 10 microsievert por hora durante a sua jornada de trabalho, durante as 8. Na ponderação do resultado obtido, há que se fazer uma consideração importante quanto à pergunta que é feita no exercício. Né? O IOE poderá realizar regularmente essa atividade. Então nós vamos ter que recordar o seguinte: quando se estabeleceu aquela taxa de dose equivalente para o IOE, baseado no limite máximo anual de 20 milisievert para esse IOE, foi considerado uma jornada de 8 horas. Ok? Então, se for considerado uma jornada de 8 horas, em tese, né, o IOE, podendo ser submetido a uma taxa de 10 microsievert por hora, durante 8 horas, daria o valor, então, de 80 microsievert de dose diária. Então, em tese, estaria adequada a realização dessa atividade. Ok? Só que vejam, a segunda pergunta do exercício pergunta: o IOE poderá realizar regularmente essa atividade? Então, a resposta seria sim e não. Ok? Sim, baseado nos números. Agora, não baseado em radioproteção. Então, como atividade prevencionista, nós em radioproteção temos que utilizar sempre o princípio do ALARA, que nos diz tornar as doses tanto tão baixa quanto possível, quanto razoavelmente exequível, ok? Então, o que é razoavelmente exequível? É esgotar todas as possibilidades de distância, de tempo de duração e de blindagem. Então, respondendo ao exercício, então, poderia sim, mas, certo? Então, excepcionalmente poderia se permitir, até que houvesse um estudo mais aprofundado da situação, e verificar, realmente esgotar toda e qualquer possibilidade. Isso é o que o princípio do ALARA nos exige, né, quem trabalha em radioproteção, para que esse IOE, então, seja preservado, ok? Então, vai-se buscar soluções técnicas, né, para que realmente não se utilize esse recurso diário máximo de 80 microsievert. Exercício de número 4. Qual o raio de isolamento de segurança para uma fonte radioativa de césio 137 com uma atividade atual de 7,4 gigabequeréis? Dados do exercício: o gamão do césio 137, 87,567 microsievert metro quadrado por hora gigabequeréis. Solicito então que pausem o vídeo, tomem a folha de exercícios apresentada e tentem nela equacionar, aplicando as normas já apresentadas anteriormente e as fórmulas igualmente apresentadas, para equacionar da melhor forma uma solução para esse exercício proposto em relação a isolamento de segurança.
Bom, exercício número 4, então. Qual o raio de isolamento de segurança para uma fonte radioativa de césio-137 com atividade atual de 7,4 GBq? Dados do césio-137, o gamão igual a 87,567 microsievert, metro quadrado por hora GBq. Salientando para vocês que esse valor de atividade para o césio-137 também é um valor mais ou menos padronizado pelos fabricantes de medidores nucleares na medição de nível de digestores, especialmente em digestores de empresas de celulose e papel e empresas também de MDF, né? Então utilizam também nos seus digestores fontes de césio-137 com atividade dentro dessa faixa. Bom, como a solicitação é raio de isolamento, em termos de segurança, o nosso foco nesse exercício vai ser o quê? Calcular, então, o raio de isolamento para indivíduos do público em situação de segurança. Então, utilizaremos a fórmula, o D igual a atividade vezes o gamão dividido pela taxa de dose equivalente para indivíduo do público. Fazendo a substituição dos valores do enunciado, nós chegamos à conclusão que a distância que o indivíduo do público poderá se aproximar dessa fonte radioativa deve ser, no máximo, até 35,99 metros, ok? Então, para isso, relembrando, foi utilizado a taxa de 0,5, que, a exemplo do exercício anterior, é uma taxa derivada da consulta à norma CNEM NN 3.01, que estabelece como limite de dose anual para indivíduo do público 1 microsievert, e fazendo então a derivação para uma taxa diária, chegaria a 0,5 microsievert por hora. Ok? Então essa seria uma taxa máxima, observe bem, para uma situação de isolamento de segurança. Então, voltando novamente a relembrar o princípio do ALARA, nos estabelece que nós tenhamos, então, que esgotar todos os nossos recursos para que, nesse ponto, caso seja uma situação regular de operação dessa fonte, os indivíduos do público dessa área aí não se atinja esse nível de 0,5. Então, se calculou como limite para uma situação de segurança, e o limite de norma estabelece exatamente isso, não que a empresa tenha, ou mesmo o próprio supervisor de radioproteção tenha o direito, né, entre aspas, de submeter os seus funcionários, indivíduos do público, a esse valor. Então ela deve esgotar recursos, né, técnicos e materiais para que realmente se reduza ao valor. Bom, pessoal, em nome da Proton Radioproteção, eu venho agradecer a atenção de vocês, certo? E colocar a nossa estrutura à disposição de vocês através dos contatos abaixo, tá? Seja por e-mail, seja por telefone, e salientar que esse módulo e os demais módulos estarão à disposição para consulta permanente dos senhores através do canal de TV, cujo endereço está citado abaixo. E encerro esse módulo desejando sucesso a todos e lembrando mais uma vez que radioproteção tem que estar na massa do sangue de quem trabalha com isso, e o nosso objetivo em termos dessa atividade é o de proteger a nossa saúde, especialmente a saúde das pessoas que nos cercam, pessoas essas que não têm o conhecimento que a gente tem, então de preservar aqui nenhuma possibilidade de efeitos biológicos possam se desenvolver, e que se cumpra as normas que estabelecem os limites, que estabelecem parâmetros e ações e formas de atuação que a gente tem, e as nossas responsabilidades normativas sobre radioproteção.